Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Mazoni Santos. Eu sou aluno de Fisioterapia da Universidade Católica de Salvador. E hoje eu venho aqui apresentar meu videoaula sobre... Sim, exatamente o que você leu. Fisiologia do sangue e hematopoese. Então vamos começar nossa videoaula. Vamos começar a falar sobre o sangue. Para aqueles que sabem e para os que não sabem, o sangue é um tecido vivo, renovável e com toda certeza imprescindível para a vida humana. Ele possui algumas funções, como o transporte de gases, oxigênio, o CO2, o transporte de nutrientes como vitaminas, sais minerais, proteínas. Ele tem a capacidade de regular a temperatura corpórea e é essencial para a defesa do nosso organismo. Ele possui algumas características que são próprias, como por exemplo, o seu volume que varia de acordo com a idade. Sim, exatamente o que você pensou. Quando eu sou uma criança, quando eu sou um bebê, eu possuo um volume maior de sangue do que quando eu sou idoso. Sua densidade é semelhante à da água, seu pH é levemente alcalino, sua temperatura é de 38,5 graus Celsius e ele é um líquido viscoso. O sangue, a olho nu, é um líquido colóide. Entretanto, ao ser observado em um microscópio, é possível ver que ele possui mais de um componente, ou seja, sendo assim, um líquido heterogêneo. Dentre os componentes está o plasma, que é a parte líquida do sangue, onde se encontram os elementos figurados que estão em suspensão. O plasma é formado de água, sais minerais, vitaminas, proteínas, dentre outras substâncias. Existe também a parte sólida do sangue, que são os elementos figurados, dentre delas as hemácias, também conhecidos como eritrócitos ou glóbulos vermelhos. As hemácias possuem uma proteína chamada hemoglobina, que dá a coloração avermelhada ao sangue. Como principal função das hemácias, entra o transporte de gases, e o principal gás a ser transportado é o oxigênio. Outro elemento figurado é a plaqueta, também conhecido como trombócitos, que são fragmentos celulares, que eles auxiliam no processo de coagulação do sangue. Existem também os leucócitos, também conhecidos como células brancas. Eles garantem a imunidade do corpo. Eles são que nem a polícia, que às vezes falha, mas está lá sempre para garantir a segurança. Os leucócitos podem ser divididos em dois. Os granulócitos, que possuem grânulos, que também podem ser divididos em neutrófilos, eosinófilos e basófilos, cada um com uma função distinta. Os neutrófilos, eles garantem a imunidade do corpo contra infecções bacterianas. Os eosinófilos contra infecções parasitárias e os basófilos agem em alergias. Também existem os agranulócitos, que não possuem grânulos, que podem ser divididos em linfócitos e monócitos. Os linfócitos também podem ser divididos. Dentre eles estão os linfócitos B, que produzem os anticorpos, os linfócitos T, que podem ser também divididos, e os linfócitos NK. Os linfócitos T podem ser divididos em três, que são os linfócitos T auxiliar, que vai ajudar na diferenciação de uma célula para que se transforme em anticorpos, o linfócito T supressor, que irá agilizar toda essa diferenciação, e o linfócito T citotóxico, que age na membrana plasmática, fazendo assim com que a célula invasora sofra apoptose. Existem também os linfócitos NK, também conhecido como natural killer, que são linfócitos que não precisam da ação de outras substâncias para que eles agem. Eles conseguem identificar tumores, dentre outras coisas. Fala galera, beleza? Vamos agora para a segunda parte dessa videoaula, que é a hematopoese. Mas antes, vamos passar por um pequeno momento de descontração. Se você possui algum crush ou uma crush que possui um pezinho lá nas ciências, lá na saúde, você pode chegar com a seguinte cantada: gata ou gato, você não é sangue, mas circulou por todo meu coração. Isso irá ajudar com que você conquiste ele ou ela, pelo menos é o que eu espero. Mas vamos voltar para a seriedade, vamos agora para o foco dessa videoaula, que é hematopoese. Para aqueles que não sabem, hematopoese é o processo de formação, desenvolvimento, maturação e renovação dos elementos figurados do sangue. Todo esse processo começa lá na fase embrionária, onde as primeiras células sanguíneas surgem precocemente a partir do mesoderma do saco vitelínico. Posteriormente, o fígado e o baço assumem tal função de órgão hematopoético.
A partir de mais ou menos o segundo mês de vida intrauterina, ocorre a formação da medula óssea, que se torna cada vez mais importante para esse processo de hematopoese. Quando nós nascemos, os elementos figurados começam a se originar a partir das células-tronco da medula óssea vermelha. Nosso corpo possui dois tipos de medula: a medula óssea vermelha, que é o órgão hematopoético, e a medula óssea amarela, que é basicamente gordura. Quando nós somos crianças, nós possuímos um volume maior de medula óssea vermelha do que quando nós somos idosos. Mas, com a idade, com o avanço da idade, vai acontecendo essa troca natural de medula vermelha por amarela. Entretanto, caso seja necessário, caso ocorra uma hemorragia ou coisa parecida, a medula óssea amarela volta a se tornar medula óssea vermelha, fazendo assim com que ocorra a formação de novas células sanguíneas, garantindo o volume de sangue. A hematopoese resulta da proliferação e diferenciação simultâneas de células-tronco. Ou seja, vamos lá, imagine comigo, existe uma célula percussora, que é uma célula-tronco, ou seja, pluripotente e com alta propriedade para se diferenciar. Essa tal célula percussora irá sofrer mitose, fazendo assim com que se origine duas células-filha. Uma dessas células irá continuar seguindo a linhagem de sua mãe, ou seja, irá continuar sendo uma célula percussora. E a outra irá se dividir, originando assim, a partir novamente de processos mitóticos, duas linhagens. A linhagem linfocitária, que irá originar os linfócitos B, os linfócitos T e os linfócitos NK. E a linhagem mielocitária, que irá originar os basófilos, os eosinófilos, os eritrócitos, plaquetas e etc. Todo o processo de hematopoese depende de alguns fatores, como um microambiente adequado, favorecido pelas células do estroma dos órgãos hematopoéticos, e fatores que influenciam sua proliferação e diferenciação, denominados fatores de crescimento, como a eritropoetina e a trombopoetina. Uma célula percussora, quando ela vai sofrendo todo esse processo de mitose, ela vai perdendo a sua capacidade de se dividir, de se tornar outra, fazendo assim com que ela chegue num limite onde ela pode se reduzir. Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre tipagem sanguínea. Iremos fazer a avaliação de 5 testes realizados em 5 voluntários. Lembrando que a tipagem sanguínea é a realização de testes para comprovação do tipo sanguíneo, em voluntários. Para a realização desse teste, é necessário os seguintes materiais: os anticorpos, anti-A, anti-B e anti-D, lancetas, lâminas para microscopia, para fazer a mistura dos anticorpos com as gotas de sangue. Podemos estar utilizando aqui agulhas descartáveis ou palitos de sorvete, ok? A esterilização é feita com álcool A70 no dedo do indicador do voluntário. Posteriormente, fizemos a perfuração com as lancetas e em seguida coletamos a amostra de sangue. São 3 gotas na parte superior das lâminas e 3 gotas na parte inferior da lâmina. As 3 gotas inferiores, nós adicionamos os anticorpos, anti-A, anti-B e anti-D na sequência. É feito o adicionamento de uma gota sobre cada gota sanguínea, uma gota dos anticorpos em cada gota sanguínea, e é feita a mistura do soro com o sangue. E, posteriormente, observamos, em comparação com as gotas de cima, se ocorreu ou não coagulação. Quando ocorre coagulação, por exemplo, nessa amostra, observamos que o anti-A sofreu coagulação. Observamos, portanto, que houve coagulação do sangue por causa do acréscimo de anticorpos que reconhecem proteínas A presentes nas membranas plasmáticas das hemácias do voluntário. Fato que não ocorre com as proteínas B e muito menos com as proteínas D. Então, esse tipo sanguíneo é A negativo. Constatamos coagulação do A, não houve coagulação nem no B e nem no D, portanto, A negativo. No segundo teste, observamos que não ocorreu coagulação das proteínas A nem B, porém as proteínas D sofreram coagulação. Houve coagulação do sangue por causa do acréscimo de anticorpos que reconhecem proteínas D presentes nas membranas plasmáticas das hemácias do voluntário. Portanto, esse tipo sanguíneo é O positivo. Terceiro teste, coagulação das proteínas A, não ocorreu nem na B e muito menos na D.
portanto, é um sangue do tipo A negativo. Quarto teste, observamos que houve coagulação por causa do acréscimo de anticorpos que reconhecem proteínas A, B e D. Então, 3 coagulações sequenciais. Observamos, portanto, que essa amostra deste voluntário constata que o tipo sanguíneo dele é AB positivo. E a última amostra, não houve reconhecimento das proteínas A, nem B e nem D. Portanto, é um sangue do tipo O negativo. Lembrando que todo material utilizado é descartável, é feita a esterilização das mãos da pessoa que vai realizar a tipagem sanguínea e do dedo indicador do voluntário que vai sofrer o teste. Observamos também que os soros devem ser refrigerados, apenas utilizados no momento do teste. Em seguida, deve ser armazenado em um ambiente refrigerado. Constatamos que as lancetas são descartáveis, as lâminas são esterilizadas com álcool previamente e todo o material deve ser descartado. Bem, um fato curioso é que no início do século XX, quando uma pessoa sofria um acidente ou faria uma cirurgia de risco, muitas vezes ela perdia muito sangue e precisava receber sangue doado por outra pessoa. Algumas vezes a pessoa que recebia o sangue sobrevivia e muitas vezes acabava morrendo devido à incompatibilidade sanguínea, que no ano de 1930, um cientista austríaco, Karl Landstein, ganhou o prêmio Nobel após conseguir desvendar o mistério da morte de pessoas depois de transfusões de sangue, devido à incompatibilidade sanguínea. Vamos ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo encontro. Valeu! Olá, meu nome é Edirlan, sou aluno de fisioterapia do primeiro semestre. E estou aqui para falar um pouco sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como a AIDS, doença transmitida através do sangue, através de relação sexual desprotegida, por isso é muito importante a camisinha, e transmitida também do leite materno. Sim, o que você pensou? Quando a mãe tem a AIDS ou é portadora, ela pode passar para o filho no nascimento, através do sangue ou na amamentação. Mas antes de tudo, vamos falar sobre o elemento figurado do sangue, o linfócito TCD4. Ele é o comandante do sistema de defesa do organismo. Ele atua liberando substâncias químicas, como sinalizadores, e assim aciona outros linfócitos para a destruição desse invasor. Então, podemos observar que o linfócito T tem uma grande importância. Ele é um general. Já que temos a base, vamos agora ao vírus do HIV, que atua sobre esse linfócito. Após a contaminação, o vírus tem uma facilidade enorme de entrar na célula. O HIV possui uma cápsula chamada capsídeo e tem uma proteína chamada GP120, e ela funciona como uma chave, onde facilita a abertura da membrana da célula do linfócito ao se conectar com o receptor CD4. E ao entrar na célula, ela perde o capsídeo e assim liberando o seu RNA em enzimas como transcriptase reversa, integrase e protease. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Transcriptase reversa permite a transcrição da informação no sentido RNA para o DNA. O DNA é formado em fita simples e após a sua formação, o RNA é degradado. Assim, o DNA fita simples fica livre no citoplasma. A transcriptase reversa torna essa fita de DNA simples em dupla hélice. Após isso, a integrase, como o próprio nome já diz, ela adapta o DNA criado e leva até o núcleo da célula. Após isso, o DNA escravizado da célula manda RNA mensageiro até os ribossomos, que por sua vez é responsável por fabricar e sintetizar novas proteínas, onde é produzido ingredientes necessários para o novo vírus, e aí a protease age junto, criando esse novo vírus com o capsídeo,
transcriptase reversa, integrase e protease. Após a formação e a modificação da célula, a cápsula sai da célula, pronta para atuar em outros linfócitos. E por dia é criado 100 milhões desses vírus. Dessa forma, as células de defesa do sistema imunológico perdem sua função. E um diagnóstico tardio leva à morte, já que outras doenças aproveitam da situação, como o câncer. Apesar que é uma doença incurável ainda, mas existem tratamentos antirretrovirais que funcionam como inibidores de enzimas do vírus, que ajuda a pessoa a ter mais tempo de vida, mas não deixa de ter o vírus. Então, galera, esse é o final da nossa videoaula. Antes disso, eu queria agradecer a vocês por prestar atenção nessa aula. E quem puder deixar um like, quem puder se inscrever, deixar o sininho, ficaremos muito gratos. Muito obrigado, até a próxima, galera.